Então, na última aula, nós introduzimos essa ideia, essa analogia, digamos, entre o conceito marxista de luta de classes e a noção feminista de luta de sexos, né? Então, uma ideia basilar na visão de mundo do feminismo radical, ou do feminismo antimaterno, feminismo de gênero, haveria vários termos para qualificar esse fenômeno, né? Então, segundo esse pensamento, a relação que existe entre homem e mulher no casamento monogâmico é de natureza análoga à relação que existe entre burguês e proletário na sociedade, então, geral, na sociedade maior, na leitura marxista, né? Então, a família é que é o protótipo histórico e conceptual de todas as formas de dominação e de exploração. Isso pela subjugação da mulher pelo homem, pela posse da mulher pelo homem. E essa forma de autoritarismo e de exploração econômica, inclusive, é que vai se reproduzir na escala da sociedade maior pelo domínio de uma classe por outra, via controle dos meios de produção avalizado pelo Estado. Então, a profecia marxista de uma sociedade sem classe, ela implica a destruição do Estado burguês que garante essa forma de tirania, então. E a libertação da mulher também passa pela destruição da família monogâmica, que garante a tirania masculina sobre a parte feminina. E como a exploração da mulher pelo homem no seio da família é justamente o arquétipo de todas as formas de exploração, vamos dizer, a exploração da mulher pelo homem na família é o catalisador da exploração entre as classes sociais. Não há como instaurar a sociedade sem classe, e sem destruir o Estado burguês, com certeza, mas também não há como chegar nesse ponto sem o desmonte da família, que é a célula-tronco da exploração, não é mesmo? Então, é onde chegou o delírio. Pronto. E por isso, evidentemente, o desmonte dos conceitos morais que sustentam a família, e a revisão da moral sexual que sustenta a família. Mas por isso também o desmonte do patriopoder, por exemplo, através da lei da palmada e coisas desse tipo, não é? Porque o patriopoder, ele faz parte dos conceitos que solidificam a família. E por isso também a birra com a noção mesma de autoridade, hierarquia, porque são conceitos que consolidam a família, que tornam a família operacional, não é mesmo? Então, retirar isso é como puxar o tapete da família. Por isso também, olha bem, na mesma linha de raciocínio, por isso também o apoio a tudo e a qualquer coisa que venha a minar a autoridade do Estado, não é mesmo? Tipo direitos humanos para bandido, legal, então a bandido toma conta da rua, se enfraquece o Estado, evidentemente. Isso faz parte do mesmo projeto. Então é isso. Bem-vindo ao marxismo cultural. Agora, é para entender que essa noção de luta de classe ela se entende a todas as relações sociais, não é apenas a relação entre marido e mulher, né? Quer dizer, há uma substituição geral da noção de complementaridade pela noção de antagonismo, isso é geral. Então não há mais complementaridade de interesse, há conflito de interesse, né? E se você se deu bem na vida, por exemplo, não é por mérito seu, é porque você me arrancou um pedaço, entendeu? Daí o conflito. Então, essa ideologia, ela bota filho para brigar com o pai, negro com o branco, índio com todo mundo, não é mesmo? A coisa se torna absolutamente disfuncional, não é mesmo? Então, veja bem, você pode partir da noção que as relações humanas caminham tendencialmente para um interesse mútuo, tá? E que as relações humanas
são tendencialmente impulsionadas pela busca do interesse geral. Ok. Você pode acreditar, então, que na ação recíproca geral, todo mundo acaba levando vantagem, porque a mecânica social geral leva a esse resultado por si só. Tá? Agora, se você acreditar nisso de forma cega, você é ingênuo. Porque tirar os conflitos de interesse da sua cabeça não tira os conflitos de interesse do mundo. Né? Não estão mais na sua cabeça, mas continuam no mundo. Então é lógico que existe conflito no mundo. Né? Não vai ter um mundo sem conflito. Não vai ter um mundo de harmonia geral. Né? Se você se representa um mundo, entendeu? Como essa harmonia geral a qual estou me referindo, então você cria uma representação mental errônea da realidade e você não está devidamente instrumentalizado para se dar bem na vida, porque você não entende a realidade. Você é um ingênuo que vai se dar mal na vida. Né? Você vai ser feito bobo dos outros. Esse tipo de ideologia não guia seus atos de forma eficiente, porque não integra todos os elementos da realidade. É lógico que o mundo, na minha representação mental, então, o mundo ele caminha para essa harmonia geral, ele, entendeu? A ação recíproca geral, então, caminha para isso. Mas não é apenas aquilo, não é mesmo? A realidade, então, também comporta o elemento conflito. Agora, se você, pelo contrário, não enxerga nenhuma complementaridade, se você é alguém que só enxerga conflito de interesse em tudo, entendeu? Então você também vai se dar mal na vida, porque também você parte de uma representação errônea da realidade. É isso. Quer dizer, você também, se você só enxerga complementaridade e harmonia, então você elimina uma dimensão da realidade porque existe o conflito. Se você só enxerga conflito, você também elimina uma dimensão da realidade porque existe a complementaridade. Então, se você só enxerga conflito para construir você vai construir uma fantasia, não é mesmo? E também se dar mal na vida. Quer dizer, você vai se trancar numa armadilha ideológica que vai ditar comportamentos errados, disfuncionais. Então, cegueira ideológica, de um lado como do outro, te leva a resultados catastróficos, não é mesmo? E é precisamente isso que faz a ideologia de gênero. Por isso o estudo e a reflexão é fundamental. É a única forma de tomar recuo para fazer o juízo adequado. Quer dizer, a reflexão e o estudo é a única forma de adquirir o domínio intelectual sobre tudo isso e para fazer o juízo correto. É a única forma de juntar os elementos de um juízo correto, e a universidade justamente para isso é um ambiente criado para isso, para essa função. Mas o homossexualismo político se organizou para abortar esse processo na universidade. Lembram? É o que aconteceu na PUC. É só reescutar minha aula introdutória para entender esse complô. Quer dizer, o feminismo radical se organizou para abortar essa sagrada função na universidade. É pior que o reitor, que é guardião dessa função, avalizou a manobra. Então, o reitor é o fiel depositário do princípio, contribuindo para a sua morte, justamente. Então, é um drama profundo. Bom, desculpa o desabafo, então vamos voltar para o nosso marxismo cultural aqui, A expoente do movimento, a Sulamita Firestone, ela condensou dessa forma a ideia. Olha bem aqui. As feministas, diz ela, devem questionar não apenas toda a cultura ocidental, mas ainda as formas em si de organizar a cultura. Então vamos lá. Então, as feministas devem questionar não apenas toda a cultura ocidental,
mas ainda as formas em si de organizar a cultura. Uau! Inclusive com a palavra ocidental em itálico, para avisar que a revisão das demais culturas também está no projeto. Né? Então, numa palavra, o conceito de gênero é uma ferramenta de formação humana ampla. Não marca apenas a sexualidade. Configura um prisma ideológico geral. E um modo sui generis de ver a realidade social, política, religiosa, não é mesmo? E é nesse vastíssimo campo cultural que se trava a guerra das ideias. Então, Firestone, que qualificava a gravidez de coisa bárbara, que chamava a infância de pesadelo vigiado, e que, por incrível que pareça, então, comparava o parto desculpem, mas estou repetindo as palavras dela, então, comparava o parto a cagar uma abóbora. Olha só o ódio que essa criatura alimentava contra a maternidade. Formidável. Então, essa Firestone, ela escreveu uma obra intitulada Dialética Sexual, onde ela aplicou a dialética marxista à sexualidade, e onde ela propôs, então, lembrando das palavras dela, ela propõe aniquilar a tenha da exploração, arrancando a família biológica pela raiz. Okay? São as palavras dela. Então, é de se notar que essa encantadora dama não conseguia negar a natureza, já que ela mesma pretendia extirpar a família biológica. Então, ela se refere a esse conceito, família biológica. Ela admite, então, a existência dessa, que ela quer extirpar. Mas nem por isso, porque ela simplesmente depois manda desprezar o que porventura contrariar seus devaneios. Olha bem o que ela fala aqui. Olha aqui. Diversamente das classes econômicas, diz ela, as classes sexuais têm origem direta na realidade biológica. As diferenças reprodutivas naturais conduziram diretamente à primeira divisão do trabalho com base no sexo, a qual está na gênese de todas as divisões posteriores em classes econômicas e culturais. Mas a natureza não é necessariamente um valor humano, diz ela. A humanidade já começou a superar a natureza e não podemos mais justificar um sistema discriminatório de classes sexuais por simples referência à ordem natural. Olha, E frente à injustiça, entre aspas, da mulher arcar com o peso da gravidez em benefício do homem, porque é assim que ela se expressa, ela mandava fazer greve de sexo e parar a reprodução, visando forçar a invenção de tecnologia de gestação laboratorial ou masculina, sem brincadeira. Então, Firestone, ela foi uma visionária e tanto, mas o delírio não termina nisso. Ela deu mais um passo, ela sugeriu mais uma coisa. Eu quero que vocês prestem bem atenção nisso. Então, eu estou citando ela aqui. Isso é central nessa ideologia. Ela fala o seguinte: assim como a eliminação das classes econômicas exige a revolta da classe dominada, ou seja, o proletariado, e a tomada dos meios de produção, a eliminação das classes sexuais exige a revolução da classe inferior, as mulheres, e a tomada do controle da reprodução. Olha só. Então, a libertação do proletariado exige
a tomada dos meios de produção, e a libertação da mulher exige a tomada do controle da reprodução. Aí ele continua, isto é, requer a restituição à mulher da propriedade sobre o próprio corpo e o controle feminino da sexualidade humana. Tá? E da mesma forma que o objetivo final da Revolução Socialista não era apenas a erosão dos privilégios da classe dominante, mas a eliminação da própria distinção das classes econômicas. Escuta bem isso aqui, hein? Vou repetir. Da mesma forma que o objetivo final da Revolução Socialista não era apenas a erosão dos privilégios da classe dominante, mas a eliminação da própria distinção das classes econômicas, assim também o objetivo final da Revolução Feminista deve ser, diversamente do objetivo primeiro do movimento feminista, não apenas a erosão dos privilégios masculinos, mas antes a eliminação da própria distinção sexual. Dá para entender isso? O que propõe a Sulamita Firestone é muito mais do que um simples empoderamento feminino. Ela advoga, na realidade, um mundo sem homem e sem mulher. Da mesma forma que Marx imaginava uma sociedade sem classes, ela idealiza um cenário sem sexos. Não é mesmo? Aí que nós damos esse salto, então, realmente, esse mergulho para a ideologia de gênero. Presta atenção. Quer dizer, o Marx fala que, independentemente dos ganhos proletários sobre a burguesia, sempre haverá diferenças até a abolição definitiva das classes. Assim pensava o Marx. Então não interessa, quer dizer, o proletário pode arrancar algumas vantagens, a burguesia perder certas vantagens, mas sempre haverá diferenças até abolir definitivamente a classe proletária e a classe burguesa, até a abolição definitiva das classes. E a Firestone, ela faz uma projeção analógica desse raciocínio para a luta entre os sexos. Então ela fala o seguinte: quaisquer que sejam os avanços da mulher e as concessões do homem, diz ela, sempre haverá desigualdades até a supressão dos sexos. Não é mesmo? Por isso, então, ela propõe uma humanidade indefinida, apontando para o polimorfismo sexual e aventando, inclusive, a libertação sexual da criança, se você quer saber, e assim como a aceitação da pedofilia e do incesto. É que eu falei, porque para ela, o incesto, por exemplo, o tabu do incesto, da pedofilia, são conceitos morais que cimentam a família. E o projeto é desmontar a família, não é mesmo? Olha o que ela fala aqui. Os tabus ligados às relações homossexuais entre adultos e menores irão desaparecer. Devemos incorporar a questão da opressão infantil em qualquer programa feminista revolucionário. Nossa etapa final deve ser a eliminação das próprias condições de feminilidade e da infância. O tabu do incesto, hoje indispensável somente para preservar a família. É a ideia que estou... É o que já expliquei. Então, se o projeto é desmontar a família, a estratégia passa pelo desmonte dos conceitos morais que escoram a família, que viabilizam a família. Então, repetindo, o tabu, citando ela de novo, o tabu do incesto hoje é indispensável somente para preservar a família. Então, se nós nos desfizermos da família,
iremos de fato desfazer-nos dos tipos de repressão que moldam a família. Bom, educação, então, para ela é repressão, na ideologia dela é repressão. Né? Quer dizer, okay, nós educamos nossos filhos a comportamentos sexuais socialmente operacionais, não é mesmo? Nós educamos eles a não se comportar como bicho do mato. Né? Mas para ela, essa educação é repressão, e tem que libertar a criança dessa repressão. Né? Tá. Bom, ela continua então. Olha bem porque tem que libertar a criança da repressão sexual, da educação, então. Se a repressão sexual precoce, diz ela, é um mecanismo base pelo qual são produzidas as personalidades que sustentam a escravidão. Desculpa, deixa eu reler aí que eu me perdi. Se a repressão sexual precoce é um mecanismo base pelo qual são produzidas as personalidades que sustentam a escravidão política, ideológica e econômica, o fim do tabu do incesto, através da abolição da família, poderá ter consequências profundas. A sexualidade poderá ser libertada da sua camisa de força para erotizar toda a cultura, modificando a sua própria definição. Beleza, ok, eu vou reler então esse trecho sem fazer os comentários que eu fiz para pegar vai ser mais coerente, então vocês vão tentar assimilar isso de uma vez. Então, o que ela fala aqui, os tabus ligados às relações homossexuais entre adultos e menores irão desaparecer. Devemos incorporar a questão da opressão infantil em qualquer programa feminista revolucionário. Nossa etapa final deve ser a eliminação das próprias condições de feminilidade e da infância. O tabu do incesto hoje é indispensável somente para preservar a família. Então, se nós nos desfizermos da família, iremos de fato desfazer-nos dos tipos de repressão que moldam a família. Né? Se a repressão sexual precoce é o mecanismo base pelo qual são produzidas as personalidades que sustentam a escravidão política, ideológica e econômica, o fim do tabu do incesto, através da abolição da família, poderá ter consequências profundas. A sexualidade poderá ser libertada da sua camisa de força para erotizar toda a cultura, modificando a sua própria definição. Bom, então, é isso, legal, né? Então, chama-se a atenção sobre a última opinião que expressa acima. Então, a repressão sexual infantil é um mecanismo reprodutor das estruturas opressivas. Essa noção que se alguém é sexualmente inibido, então ele fica inibido em tudo. Então eu tenho que inibir, vamos dizer assim, inibir os instintos sexual, né? O instinto sexual para poder controlar alguém. Então, por isso que ela fala em repressão, não é mesmo? Quer dizer que a gente escraviza alguém reprimindo na base seus instintos sexuais, essa é a ideia. Então, que se uma pessoa ela é sexualmente libertada, então ela se liberta em tudo. Se ela é sexualmente reprimida, ela é reprimida em tudo. É isso. Então, em consequência, é preciso libertar a criança da autoridade e do condicionamento da família. Você está entendendo? Daí, então, a defesa dos direitos sexuais da criança, a lei da palmada e tudo o que concorre para enfraquecer o pátrio poder. Assim, evidentemente, como a insistência em introduzir a dimensão de gênero nos planos de educação, nas escolas, não é mesmo? Então, é isso.
E a ideia de emancipação feminina por diluição dos laços naturais via transferência dos papéis familiares ao Estado, isso transparece claramente nos escritos dela. Olha bem, deixa eu fazer outra citação aqui, o que ela escreve. Olha bem. Libertar a mulher da tirania de sua biologia reprodutiva significa transferir a função reprodutiva e educativa para toda a sociedade globalmente considerada e, portanto, opor-se à família, à unidade social organizada em torno da reprodução, e da sujeição da mulher ao seu destino biológico. Olha bem, vamos reler esse trecho aqui. Então, libertar a mulher da tirania de sua biologia reprodutiva significa transferir a função reprodutiva e educativa para toda a sociedade globalmente considerada e, portanto, opor-se à família, que é a unidade social organizada em torno da reprodução e da sujeição da mulher ao seu destino biológico. Então, tem jogo a maternidade. A maternidade é uma coisa negativa, que ela escraviza a mulher, não é mesmo? Então, e como a família, então, ele é ele é o quadro protetor da maternidade, então nós vamos ter que destruir a família para poder destruir a maternidade. Quer dizer, a ideia é essa, a lógica é essa. Então, aí ela continua: a total autodeterminação, incluindo a independência econômica tanto da mulher como da criança, no socialismo feminista. E com isso, então, atacamos a família numa frente dupla, fala ela, contestando o pivô de sua organização, a saber, a reprodução da espécie pela mulher e a consequente dependência da mulher e da criança. Como disse, o alvo da ira dela é a maternidade. Então, eliminar essas condições, fala ela, já seria o suficiente para destruir a família que produz a psicologia do poder. Está começando a ficar claro para vocês? Tá. Então, repara aqui, a ideia do Estado substituir a família no papel de educar. É isso que ela fala, é isso que ela expressa. E é isso, no final, que expressa a iniciativa das bases nacionais curriculares comuns, que estão querendo introduzir agora. Se vocês estudam esse texto, então vocês vão reencontrar essa ideologia, ou seja, as bases curriculares funcionam como eixo de transmissão dessa ideologia. Através disso que nós vamos introduzir isso nas escolas e na cabeça das crianças, não é mesmo? Então, eu não posso entrar nisso agora, porque desviaria muito do assunto, mas essas bases curriculares, elas refletem um projeto internacionalmente enfiado goela abaixo dos sistemas educacionais do mundo, basicamente pela Unesco, então, que vai justamente nessa direção, não é mesmo? Então, a gente percebe claramente essa intenção nos documentos da Unesco, inclusive, essa ideia que para criar um homem novo, a gente vê isso lá nos documentos da Unesco, quer dizer, para criar um homem novo é preciso eliminar as influências ou as forças que moldavam o homem antigo, e entre elas a família, então, não é mesmo? Então tem que tirar a família da jogada, vocês estão entendendo? Quer dizer, isso daí sempre volta à tona. Quando a gente lê, estuda os documentos, então é isso, que vão criar um homem novo, beleza? Para criar um homem novo, então tem que neutralizar as forças que moldavam o homem antigo. E a principal força que moldava o homem antigo é a família.
Aí pronto. Então tem que tirar a família da jogada. Quem deve educar as crianças é o Estado. Aí o Estado vai educar crianças, vamos dizer assim, adaptadas, não é mesmo, como que eu vou dizer assim, a nova proposta política, o novo modelo. Então é isso. Quando o Estado educa as crianças, é o Jean Willis, por exemplo, que educa os seus filhos, não é mesmo? Então estou preparando um curso específico sobre isso, não vou me aprofundar agora, eu vou postar isso na internet uma vez estiver pronto, não é mesmo? Mas agora voltando para a Sulamita Firestone, então voltando para o nosso assunto. Então ela segue prometendo uma nova sociedade sexualmente polimorfa, em que mulher e criança poderão usar a sexualidade para se satisfazer como quiser. Bom, mais ou menos isso. Então, aqui a convergência de enfoque do feminismo com o gayismo, então com a vertente LGBT, fica patente, porque a utopia motora da Firestone, tudo tem a ver com essa indiferenciação sexual por abandono das categorias binárias naturais, não é mesmo? Então, a sexualidade fluida da proposta gay aparece assim ensombreado. Quer dizer, na permutabilidade ou na inexistência do masculino e do feminino, não é? Na quase fungibilidade das orientações, da subjetividade, na subjetividade da identidade, coisa desse tipo. Então, vocês entendem bem que agora, a partir daqui, a própria escala de 15, vocês lembram disso? A escala de 15, então, que fazia uma espécie de degradê de identidade, não é mesmo? Um espectro, então, de identidades sexuais entre o masculino e o feminino, com estados intermediários entre os polos hétero e homo. Então, essa escala 15... ela até isso tende a perder relevância em tal evolução, porque não há mais extremidade nem posições no entremeio. Não há mais homem, não há mais mulher, não há mais gay, não há mais nada. Existe simplesmente uma pansexualidade polimórfica, ou amorfa e pastosa, que se deixa moldar arbitrariamente, que nem plasticina, conforme a lua, conforme os gostos da hora. Então é isso. Firestone, bem da verdade, ela era mais radical que as radicais. Ela atropelou a própria época. No entanto, ela foi reverenciada pelo establishment de gênero em peso. E seu ideário, hoje em dia, salvo para a pedofilia e o incesto, seu ideário se tornou o banal eixo central da militância odierna, né? É mesmo? Então, bom, talvez com tudo aquilo, você ficou um pouco confuso, provavelmente, mas não apavore, não, porque é um sinal de sanidade mental. Se você tivesse entendido isso assim de uma vez, numa boa, não é? É que você teria razão de sobra para ficar preocupado com sua cabeça. De qualquer forma, quem propõe esse tipo de teses também não está meio confuso, viu? Então, tenta botar agora ordem na cabeça e voltar com ideias organizadas na próxima aula.